Meu filho roubou todo o meu dinheiro e colocou fogo em nossa casa. Olá, pessoal. Antes de começar a contar minha história, peço que deixem um like no vídeo se vocês gostarem, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito e me dá forças para continuar compartilhando essas experiências que, por mais dolorosas que sejam, podem ajudar outras pessoas que passam por situações parecidas. Meu nome é Maria Helena, tenho 62 anos e hoje vou contar para vocês a história mais difícil da minha vida. Uma história que ainda dói no peito quando lembro, mas que precisa ser contada porque talvez possa servir de alerta para outras mães que, como eu, amam seus filhos incondicionalmente e às vezes não conseguem enxergar os sinais de que algo está muito errado. Tudo começou há 3 anos, quando meu filho Carlos trouxe Andressa para casa pela primeira vez. Eu estava na cozinha preparando o almoço de domingo, como sempre fazia, quando ouvi a chave girando na fechadura. O cheiro de feijão tropeiro encharcava toda a casa, misturado com o aroma do frango assado que estava dourado no forno. Era um dia quente de março, daqueles em que o suor gruda na testa só de estar perto do fogão. Mas eu gostava desses momentos. A casa cheirava a lar, a família. Carlos entrou pela porta com um sorriso diferente no rosto, aquele sorriso de quem está apaixonado. Aos 28 anos, meu filho era um rapaz bonito, moreno, com os olhos castanhos que herdou do pai. Trabalhava numa empresa de construção civil e ganhava bem o suficiente para ajudar com as despesas de casa e ainda sobrar um dinheirinho para ele. Sempre foi um bom filho, educado, responsável, nunca me deu trabalho na adolescência, nunca se meteu com drogas ou más companhia. Por isso, quando ele disse que queria me apresentar a alguém especial, meu coração se encheu de alegria. Andressa apareceu atrás dele e confesso que na primeira olhada ela me impressionou. Era uma moça linda, cabelos loiros bem arrumados, unhas feitas, roupas caras. Tinha 25 anos, mas parecia mais nova pela forma como se vestia e falava. Usava um vestido azul claro que destacava seus olhos, também azuis, e um perfume doce que tomou conta da sala quando ela entrou. Sorriu para mim mostrando dentes branquinhos e perfeitos e estendeu a mão com uma delicadeza que me cativou na hora. "Mãe, esta é a Andressa, a moça especial que eu falei para a senhora", disse Carlos, e pela forma como olhava para ela, eu vi que meu filho estava perdidamente apaixonado. "Muito prazer, Dona Maria Helena. Carlos fala tanto da senhora que sinto como se já nos conhecêssemos", ela disse com uma voz suave, quase sussurrando. Tinha esse jeito meigo de falar, como se tivesse medo de incomodar. Fiquei encantada. Finalmente, Carlos havia encontrado uma moça de família, educada, que parecia gostar mesmo dele. Durante o almoço, ela elogiou minha comida, perguntou sobre minhas receitas, interessou-se pela história da nossa família. Contei para ela sobre meu falecido marido, que havia morrido de infarto 5 anos antes, sobre como era difícil criar Carlos sozinha depois disso, mas como me orgulhava do homem que ele se tornou. Andressa escutava atentamente, fazia as perguntas certas, mostrava-se interessada de verdade. "Vocês formam um casal lindo", eu disse quando eles estavam se despedindo. A felicidade de Carlos era contagiante e Andressa corava toda vez que ele a olhava. Parecia um romance de filme, daqueles que a gente assiste e fica torcendo para dar certo. Quando saíram, fiquei na varanda vendo-os entrar no carro e partir, e senti uma sensação boa no peito. Finalmente meu filho seria feliz. Os meses seguintes foram maravilhosos. Andressa começou a frequentar nossa casa regularmente, sempre aos domingos para o almoço. Ela chegava cedo para me ajudar na cozinha, trazia flores, às vezes um doce que havia feito. Conversávamos sobre tudo,
desde receitas até assuntos femininos. Ela me contava sobre o trabalho dela numa loja de roupas no centro da cidade, sobre a família que morava no interior, sobre os planos que tinha para o futuro. Carlos estava radiante. Chegava em casa cantarolando, gastava mais tempo se arrumando no espelho, vivia no telefone conversando com ela. Era lindo de ver um filho apaixonado, e eu me pegava imaginando quando eles iriam se casar, quantos netos eu teria, como seria nossa família crescendo. Andressa parecia perfeita para ele, e mais importante ainda, parecia me respeitar e gostar de mim de verdade. Depois de 6 meses de namoro, Carlos veio conversar comigo numa noite de setembro. Estava nervoso, mexendo nas mãos, andando de um lado para o outro da sala. "Mãe, preciso falar uma coisa importante com a senhora", ele disse, e meu coração disparou. Eu já imaginava o que vinha por aí. Quero pedir Andressa em casamento, mas antes preciso da bênção da senhora. Ela é a mulher da minha vida, mãe. Nunca senti isso por ninguém. As palavras saíram de uma vez, como se ele tivesse ensaiado várias vezes na frente do espelho. Seus olhos brilhavam quando falava dela, e eu senti uma emoção enorme tomando conta do meu peito. "Claro que você tem minha bênção, meu filho. Andressa é uma menina maravilhosa, e vocês se amam de verdade. Só me promete uma coisa, que vão ser felizes e que vão cuidar um do outro sempre." Eu o abracei com força, sentindo o cheiro do sabonete que ele usava desde pequeno, e naquele momento tive certeza de que estava tomando a decisão certa. Andressa seria uma nora perfeita, e eu finalmente teria a filha que sempre quis. O pedido de casamento aconteceu no mês seguinte, num restaurante romântico da cidade. Carlos havia comprado uma aliança linda, que me mostrou antes escondido no quarto dele, e estava nervoso como um garotinho. Andressa disse sim com lágrimas nos olhos, e a foto que eles me mostraram depois era de deixar qualquer mãe emocionada. Ela estava radiante, com a mão estendida mostrando a aliança, e Carlos atrás, abraçando-a com um sorriso de orelha a orelha. Começamos a planejar o casamento para março do ano seguinte. Andressa queria algo simples, mas bonito, e eu ofereci toda a ajuda que estava ao meu alcance. Tínhamos uma pequena poupança que meu marido havia deixado, e parte das minhas economias como costureira poderia ajudar com os custos. Não era muito, mas seria suficiente para uma festa bonita para a família e amigos próximos. Durante os preparativos, Andressa se tornou ainda mais presente em nossa casa. Vinha me visitar mesmo quando Carlos estava trabalhando, tomávamos café da tarde juntas. Ela me ajudava com as costuras mais difíceis, tinha mãos habilidosas e um jeito delicado de lidar com as coisas. Conversávamos sobre o futuro, sobre os planos que tinham para depois do casamento, sobre filhos. Dona Maria Helena, a senhora é como uma mãe para mim, ela me disse numa dessas tardes, enquanto bordávamos alguns detalhes do vestido de noiva que eu havia me oferecido para fazer. Minha mãe mora tão longe e às vezes sinto falta de ter uma figura materna por perto. A senhora me acolheu como família desde o primeiro dia. Os olhos dela se encheram de lágrimas quando disse, e eu me emocionei também. Era exatamente assim que me senti, como se ela fosse a filha que nunca tive. O casamento foi lindo. Andressa estava deslumbrante no vestido que fizemos juntas e Carlos não conseguia parar de sorrir. A cerimônia foi simples, na igreja do bairro, mas estava cheia de amor e emoção. Quando o padre perguntou se eles prometiam amar-se na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, suas respostas foram firmes e cheias de convicção. Eu chorei durante toda a cerimônia, daquele jeito que só as mães choram quando veem os filhos realizando um sonho. A festa foi em casa mesmo, no quintal que decoramos com luzes de Natal e flores do jardim. A vizinhança toda veio cumprimentar, trouxeram pratos para o jantar e ficamos até tarde da noite cantando e dançando.
Carlos dançou com Andressa a música que eles haviam escolhido e depois me convidou para uma dança também. Meu filho, agora você é um homem casado. Cuide bem da sua esposa, eu sussurrei no ouvido dele enquanto dançavam. Ele me deu um beijo na testa e disse: Pode deixar, mãe. Vou fazer ela muito feliz. Os primeiros meses de casamento foram uma lua de mel que parecia não ter fim. Carlos e Andressa moravam no quartinho que construímos nos fundos da casa, mas passavam a maior parte do tempo na sala conosco conversando e assistindo televisão. Era gostoso ter a casa cheia de vida nova, ouvir as risadas deles, sentir que nossa pequena família havia crescido. Andressa continuava trabalhando na loja e Carlos na construtora. As contas de casa ficaram mais divididas, o que aliviou um pouco o peso no meu orçamento. Eles ajudavam com a luz, água, mercado e ainda sobrava um dinheirinho para guardarmos juntos. Estávamos economizando para eles poderem alugar uma casa própria no futuro, embora eu secretamente torcesse para que ficassem morando comigo para sempre. A casa ficava menos solitária com eles por perto, mas foi em outubro, quase 7 meses depois do casamento, que comecei a notar as primeiras mudanças em Andressa, mudanças sutis, que no começo pensei que fossem só impressão minha, ou cansaço do trabalho. Ela começou a chegar mais tarde da loja, sempre com uma desculpa diferente: inventário, cliente difícil, reunião com fornecedores. As conversas longas que tínhamos à tarde foram ficando mais raras e quando conversávamos ela parecia distante, como se estivesse pensando em outras coisas. Carlos não parecia notar, ou se notava, não comentava nada comigo. Continuava chegando em casa com o mesmo sorriso de sempre, falando sobre o trabalho, sobre os planos, para o fim de semana. Mas eu, que já tinha sido mulher casada por tantos anos, sabia reconhecer quando algo estava mudando no comportamento de uma pessoa. Havia algo diferente no ar, uma tensão que eu não conseguia identificar, mas que estava lá, crescendo devagar como uma planta venenosa. Uma manhã de novembro, enquanto estava estendendo roupa no quintal, ouvi Andressa ao telefone no quarto deles. A voz estava baixa, quase sussurrando, mas o tom era diferente do jeito como ela falava comigo ou com Carlos. Havia uma intimidade naquela voz, um carinho que me fez parar de estender a roupa e prestar atenção. Não conseguia entender as palavras, mas algo no meu instinto de mulher e de mãe ficou alerta. Quando ela saiu para trabalhar, tentei afastar esses pensamentos da cabeça. Andressa era uma boa menina, uma esposa dedicada. Talvez estivesse só conversando com uma amiga ou com a própria mãe. Não era da minha conta ficar desconfiando sem motivo, mas a sensação estranha permaneceu, como um peso no estômago que não queria passar. Carlos também começou a mudar, embora de forma diferente. Ficou mais calado, mais pensativo. Chegava em casa e ia direto tomar banho, sem me cumprimentar direito como sempre fazia. Durante o jantar, que sempre foi um momento de conversa em família, ele falava pouco, mexia mais a comida no prato do que comia de fato. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele sorria forçado e dizia que era só cansaço do trabalho. Os domingos, que sempre foram sagrados para nós, começaram a ficar diferentes também. Andressa inventava compromissos, dizia que tinha que visitar uma amiga ou que estava com dor de cabeça e precisava descansar. Carlos ficava mais tempo no quarto com ela e quando saía estava sempre com uma expressão preocupada. Tentei conversar com ele algumas vezes, mas ele desconversava, dizia que era impressão minha. Foi numa tarde de dezembro, quando Andressa havia saído para mais um dos seus compromissos misteriosos, que resolvi conversar sério com meu filho. Carlos estava na sala assistindo televisão, mas eu via que seus olhos não estavam prestando atenção na tela. Estava com aquela expressão distante que havia se tornado comum nos últimos tempos. Filho, posso falar uma coisa com você? Sentei ao lado dele no sofá.
no lugar onde sempre sentávamos para conversar desde que ele era pequeno. Carlos desligou a televisão e se virou para mim, mas evitou olhar diretamente nos meus olhos. Claro, mãe. O que foi? A voz saiu meio rouca, como se ele estivesse com a garganta seca. Notei que suas mãos tremiam ligeiramente e ele as escondeu debaixo das pernas. Eu queria saber se está tudo bem entre você e Andressa. Vocês andam meio estranhos ultimamente, mais distantes. Se tem algum problema, você sabe que pode conversar comigo, né? Tentei falar com o tom mais suave possível para não parecer que estava sendo intrometida. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois suspirou fundo e passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia desde pequeno quando estava nervoso. Não é nada não, mãe. É que o trabalho está puxado e Andressa também está com muito serviço na loja. É só uma fase. Mas eu conhecia meu filho melhor do que ninguém e sabia que ele estava mentindo. Havia algo nos olhos dele, uma tristeza que ele tentava esconder, que me fez ter certeza de que algo estava muito errado. Tentei insistir um pouco mais, mas ele se levantou do sofá e disse que ia dar uma volta para espairecer a cabeça. Naquela noite, fiquei acordada ouvindo os ruídos da casa. Carlos e Andressa voltaram tarde e ouvi quando eles foram para o quarto. Mas em vez das conversas baixinhas e risadas que eu costumava escutar através das paredes finas, só houve silêncio, um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. No dia seguinte, Andressa não apareceu para o café da manhã, como sempre fazia. Carlos saiu cedo para trabalhar e quando fui levar uma xícara de café para ela no quarto, encontrei apenas um bilhete na cama. Saí cedo para resolver umas coisas. Volto à noite. Andressa. A letra estava apressada, diferente da caligrafia caprichada que eu conheci. Foi nesse momento que decidi que não podia mais fingir que não estava vendo os sinais. Alguma coisa estava acontecendo, e como mãe e como a matriarca daquela casa, eu precisava descobrir o que era. A sensação de que uma tempestade estava se aproximando ficou mais forte, como se o ar tivesse ficado pesado antes de uma chuva violenta. Durante toda aquela semana, observei cada detalhe, cada gesto, cada palavra não dita. Andressa continuava saindo cedo e voltando tarde, sempre com desculpas diferentes. Carlos ficou ainda mais calado, e algumas noites eu o ouvi andando pela casa madrugada dentro, como se não conseguisse dormir. Havia uma tensão no ar que até os vizinhos comentaram, perguntando se estava tudo bem lá em casa. Foi numa quinta-feira à tarde que o mundo começou a desmoronar. Eu estava no quintal regando as plantas quando ouvi gritos vindos do quarto de Carlos e Andressa. Não eram gritos de discussão comum entre marido e mulher. Eram gritos de desespero, de dor profunda. Larguei a mangueira no chão e corri para dentro de casa, meu coração batendo tão forte que doía no peito. A porta do quarto estava fechada, mas conseguia ouvir a voz de Carlos, alterada como nunca havia ouvido antes. Como você pôde fazer isso comigo? Como você pôde fazer isso com a minha mãe? E a voz de Andressa chorando, tentando explicar alguma coisa que eu não conseguia entender direito. Bati na porta, tentando manter a calma. Gente, o que está acontecendo aí? Posso ajudar? O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador que os gritos. Depois de alguns segundos, ouvi passos e a porta se abriu devagar. Carlos estava com o rosto vermelho, os olhos inchados de tanto chorar e uma expressão que nunca vou conseguir esquecer. Uma mistura de raiva, decepção e uma tristeza tão profunda que parecia que alguém havia arrancado um pedaço da alma dele. Mãe, precisa saber de uma coisa, ele disse, e sua voz estava quebrada, diferente. Andressa estava atrás dele, encostada na parede, chorando silenciosamente com as mãos cobrindo o rosto. O cabelo loiro que sempre estava impecável agora estava despenteado e ela parecia menor, mais frágil do que nunca. O que aconteceu, filho? Minha voz saiu trêmula,
porque eu sabia que o que viria a seguir mudaria nossas vidas para sempre. Carlos me pegou pela mão e me levou até a sala, como se precisasse de um terreno neutro para contar o que havia descoberto. Andressa está tendo um caso, mãe. Há meses, com o gerente da loja onde ela trabalha. As palavras caíram como pedras pesadas no meu estômago. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés e precisei me apoiar no braço do sofá para não cair. Mas como você descobriu? Consegui perguntar, embora minha voz estivesse quase sumindo. A sala parecia ter ficado menor, o ar mais denso, e senti um calor subindo pelo peito que me deixou tonta. Desconfiei há semanas. Os horários estranhos, os telefonemas escondidos, o jeito como ela ficou distante de mim, de nós. Hoje resolvi ir na loja buscar ela de surpresa para almoçarmos juntos e vi os dois saindo de um motel na rua de trás. Carlos falou olhando para o chão, como se tivesse vergonha das próprias palavras. Segui eles, mãe. Vi tudo. Eles estavam de mãos dadas, se beijando como eu e ela fazíamos no começo do namoro. A dor que senti naquele momento foi física, como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Não era só pela traição ao meu filho, mas pela traição a mim também. Andressa havia se tornado como uma filha para mim. Eu havia aberto minha casa, meu coração, havia dividido minhas economias para o casamento dele. Havia acreditado nela, confiado nela, amado ela como parte da minha família. Nesse momento, Andressa apareceu na porta da sala. Seus olhos estavam vermelhos e inchados e ela tremia como uma folha no vento. Dona Maria Helena, eu posso explicar, ela começou, mas sua voz estava tão baixa que mal conseguia ouvir. Explicar o quê? Que você enganou meu filho, que me enganou, que brincou com os sentimentos da nossa família. A raiva que senti foi como um vulcão entrando em erupção dentro do meu peito. Nunca havia me sentido tão furiosa e tão decepcionada ao mesmo tempo. Não foi assim, Dona Maria Helena. Eu amo o Carlos. Juro que amo. Foi só que o Rogério, ele... As palavras saíam entrecortadas entre soluços, mas eu não queria mais ouvir desculpas. Não havia desculpa para o que ela havia feito. Eu confiei em você, te tratei como uma filha. Abri minha casa, meu coração, minha família para você. E você fez isso com a gente. Minha voz estava saindo mais alta do que eu queria, mas não conseguia controlar a emoção. Carlos se levantou do sofá e ficou entre nós duas, tentando acalmar a situação. Mas eu via que ele estava tão destroçado quanto eu. Mãe, por favor, vamos resolver isso com calma, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Era como se ele estivesse tentando manter uma aparência de controle, quando por dentro estava se despedaçando. Andressa continuou chorando e tentando explicar, mas suas palavras eram confusas, contraditórias. Ora dizia que amava Carlos, ora admitia que havia se apaixonado pelo gerente da loja. Falava sobre sentimentos confusos, sobre pressões no trabalho, sobre não saber como lidar com a situação, mas nada do que ela dizia fazia sentido para mim. Não havia explicação que justificasse tamanha traição. A discussão continuou por horas. Andressa pediu perdão inúmeras vezes, prometeu terminar com o outro homem, implorou para que Carlos lhe desse uma chance. Carlos ficava entre querer perdoar a mulher que amava e a raiva pela traição. E eu me sentia como se estivesse assistindo minha família se desfazer diante dos meus olhos. Quando finalmente o silêncio voltou à casa, já era noite. Andressa havia se trancado no quarto e Carlos estava sentado na cozinha, com a cabeça entre as mãos. Fui até ele e coloquei minha mão no seu ombro, sentindo a tensão dos músculos por baixo da camisa. "O que você vai fazer, meu filho?" Perguntei baixinho, como se tivesse medo de quebrar o silêncio frágil que havia se instalado. "Não sei, mãe. Não sei mais nada." Ele ergueu a cabeça e me olhou com olhos que pareciam ter envelhecido 10 anos naquele dia. "Eu a amo, mas não sei se consigo perdoar isso."
Como é que eu vou olhar para ela todos os dias sabendo que ela esteve com outro homem? Como é que eu vou confiar nela de novo? Não havia resposta para essas perguntas. O coração de uma mãe quer proteger o filho de toda dor, mas algumas dores são inevitáveis, fazem parte do crescimento, da vida. Tudo o que eu podia fazer era estar ali, apoiando ele no que fosse decidir. Naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. Eu ficava acordada, ouvindo os ruídos da casa, tentando entender como nossa vida havia mudado tão drasticamente em questão de horas. Pela manhã, quando me levantei, encontrei Carlos na cozinha tomando café, mas Andressa não estava em lugar nenhum. Ela saiu cedo, disse que ia pensar, ele me explicou sem levantar os olhos da xícara. Sua voz estava rouca de tanto chorar. E eu notei que ele havia emagrecido durante a noite, como se a dor tivesse consumido parte dele. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que vivemos em família. Andressa voltou no final da semana, mas era como se fosse uma estranha morando na nossa casa. Ela e Carlos mal se falavam, e quando se falavam eram apenas palavras necessárias, frias, sem carinho. Ela tentava conversar comigo algumas vezes, mas eu não conseguia olhar para ela sem sentir a decepção queimando no peito. Depois de 2 semanas dessa situação insustentável, Carlos tomou uma decisão. Mãe, eu vou dar uma chance para Andressa, mas com condições, ele me disse numa manhã de domingo. Ela vai sair do emprego, vai procurar outro trabalho onde não tenha contato com esse homem. E nós vamos fazer terapia de casal para tentar reconstruir nossa confiança. Achei que era uma decisão corajosa, embora uma parte de mim tivesse dúvidas se seria possível reconstruir algo que havia sido quebrado de forma tão violenta. Mas Carlos estava determinado e Andressa concordou com todas as condições que ele impôs. Ela saiu da loja no final daquele mês e conseguiu um emprego numa pequena boutique do outro lado da cidade. Por alguns meses pareceu que as coisas estavam melhorando. Andressa se esforçava para reconquistar a confiança do marido e a minha também. Voltou a chegar cedo em casa, a ajudar com os afazeres domésticos, a conversar durante as refeições. Carlos ainda estava machucado, mas tentava perdoar e reconstruir o relacionamento. Começaram a fazer terapia de casal uma vez por semana e Carlos sempre voltava dessas sessões mais esperançoso. A terapeuta está ajudando muito, mãe. Andressa está realmente arrependida e eu estou aprendendo a perdoar, ele me contava. Seus olhos tinham voltado a brilhar um pouco e eu torcia para que conseguissem superar aquela fase terrível. Mas eu, que havia vivido mais tempo neste mundo, sabia que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Havia alguma coisa no comportamento de Andressa que ainda me incomodava, uma falsidade que eu não conseguia definir, mas que estava lá. Talvez fosse só minha desconfiança depois de tudo o que havia acontecido, ou talvez fosse intuição mesmo. Durante o mês de maio, quase 6 meses depois da descoberta da traição, as coisas pareciam estar voltando ao normal. Carlos e Andressa tinham retomado algumas demonstrações de carinho, saíam juntos nos fins de semana e até riam algumas vezes durante o jantar. Eu tentava acreditar que o pior havia passado, que nossa família estava se curando. Foi numa manhã de segunda-feira que tudo mudou de novo, mas desta vez de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Carlos havia saído para trabalhar e Andressa estava se arrumando para ir para o novo emprego quando o telefone tocou. Atendi pensando que fosse algum cliente querendo encomendar costura, mas a voz, do outro lado da linha, fez meu sangue gelar. Alô, posso falar com Andressa? Era uma voz masculina, grossa, que eu não conhecia. Havia uma intimidade no tom que me deixou imediatamente alerta. Ela não está no momento. Quer deixar recado? Tentei manter a voz firme, mas senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com o clima. Pode falar para ela que é o Marcelo, que estou esperando ela no local combinado, como sempre. E desligou sem mais explicações, deixando-me com o
telefone na mão e uma sensação terrível no estômago. Marcelo. Não era o Rogério, o gerente da loja antiga. Era outro nome, outro homem. Senti como se o chão estivesse se movendo debaixo dos meus pés. Será que Andressa estava traindo Carlos de novo? Será que nunca havia parado de trair? Quando ela saiu do quarto, já arrumada para o trabalho, tentei disfarçar minha perturbação. Andressa, ligaram para você, um tal de Marcelo. Disse que está esperando você no local combinado. Observei sua reação cuidadosamente, procurando por sinais de nervosismo ou culpa. Ela ficou pálida na mesma hora e vi suas mãos tremerem ligeiramente quando pegou a bolsa. Ah, é só um cliente da boutique. Vou encontrar ele hoje para mostrar umas peças. Ela disse, mas sua voz estava estranha, forçada. Que estranho ele ligar aqui em casa, não é? Na boutique não conseguiu falar com você? Insisti um pouco mais, observando cada microexpressão no rosto dela. É que ele não tinha o número de lá, só o nosso. Eu dei para ele outro dia quando ele perguntou sobre umas encomendas especiais. As desculpas saíam atropeladas e eu percebi que ela estava mentindo descaradamente para mim. Depois que ela saiu, fiquei o resto do dia pensando no que havia acontecido. A intuição de mãe, que nunca me enganava, estava gritando que Andressa estava mentindo mais uma vez, mas ao mesmo tempo eu não queria acreditar que ela pudesse ser tão cruel a ponto de trair Carlos de novo, especialmente depois de tudo pelo que havíamos passado. Durante a tarde, resolvi ligar para a boutique onde ela trabalhava, apenas para confirmar minha suspeita. Quando perguntei por Andressa, a funcionária que atendeu me disse que ela havia pedido folga naquele dia para resolver assuntos pessoais. Mais uma mentira. Ela havia saído de casa dizendo que ia trabalhar, mas estava de folga. Naquela noite, quando Carlos chegou em casa, eu estava dividida entre contar ou não contar para ele sobre o telefonema. Ele parecia mais animado ultimamente, mais parecido com o filho alegre que eu conheci. Contar sobre Marcelo significaria destruir toda a esperança que ele estava recuperando, toda a confiança que estava reconstruindo. Mas quando vi Andressa chegar em casa naquela noite, com um sorriso falso no rosto e beijando Carlos na testa como se nada tivesse acontecido, soube que não podia ficar calada. Não podia deixar meu filho sofrer mais uma vez nas mãos daquela mulher. Esperei até depois do jantar, quando Andressa foi tomar banho para conversar com Carlos. Levei-o até a varanda, onde conversávamos quando ele era pequeno e tinha problemas na escola. O ar da noite estava fresco e o cheiro de jasmim do jardim normalmente me acalmava, mas naquela noite nem mesmo a natureza conseguia amenizar a angústia que sentia no peito. Filho, preciso te contar uma coisa, comecei, e vi imediatamente a expressão dele mudar. Era como se ele já soubesse, no fundo do coração, que mais uma bomba estava prestes a explodir em nossa vida. Hoje de manhã, um homem ligou aqui procurando por Andressa. Se chamava Marcelo. Disse que estava esperando ela no local combinado, como sempre. Contei tudo, a reação dela, as mentiras, a ligação para a boutique. Carlos me escutou em silêncio, mas vi seu rosto se transformando gradualmente, a esperança se esvaindo dos olhos como água escorrendo por um ralo. Quando terminei de contar, ele ficou alguns minutos em silêncio, olhando para o jardim escuro. Depois suspirou fundo, daquele jeito que as pessoas suspiram quando estão cansadas da própria vida. Eu já desconfiava, mãe. Nas últimas semanas ela voltou a ficar estranha, a chegar tarde, a inventar desculpas. Eu só não queria acreditar que ela seria capaz de fazer isso de novo. Levantou-se da cadeira e ficou apoiado no parapeito da varanda, com as costas voltadas para mim. Vi seus ombros tremendo e soube que ele estava chorando mais uma vez. Quantas vezes um coração pode se quebrar antes de parar de funcionar completamente?
Desta vez eu não vou perdoar, mãe. Não posso. Se eu aceitar mais essa traição, vou virar o quê? Um homem sem dignidade? Sem amor próprio? Quando ele se virou para mim, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma determinação neles que não via há meses. Ela vai ter que sair de casa. Não quero mais vê-la. Naquela mesma noite, Carlos confrontou Andrés. Eu ouvi a discussão do meu quarto, tentando não escutar, mas as vozes eram altas demais. Ela negou no início, depois tentou minimizar, depois finalmente admitiu que havia conhecido Marcelo na terapia de casal e que eles haviam se aproximado. Disse que não era nada sério, que era só uma amizade que havia se complicado. Mas Carlos não estava mais disposto a ouvir desculpas. Você tem uma semana para arrumar suas coisas e sair da minha casa, ele disse, e sua voz estava firme como rocha. Não quero mais explicações, não quero mais mentiras. Acabou, Andressa. Nosso casamento acabou. Os 7 dias seguintes foram terríveis. Andressa tentou de tudo para fazer Carlos mudar de ideia. Chorou, implorou, prometeu mudar, ameaçou se matar se ele a mandasse embora. Mas meu filho havia tomado sua decisão e não voltaria atrás. Ela também tentou me convencer a interceder por ela, mas eu não podia mais. Havia perdido completamente a confiança naquela moça que um dia tratei como filha. No sábado de manhã, Andressa estava fazendo suas últimas malas quando aconteceu algo que jamais vou conseguir esquecer. Carlos havia saído para comprar pão, como fazia todos os sábados, e eu estava na cozinha preparando café quando ouvi um barulho estranho vindo do quarto dele. Quando fui ver o que era, encontrei Andressa remexendo na cômoda onde Carlos guardava alguns documentos e o dinheiro que tínhamos economizado juntos para eles comprarem uma casa própria. Ela estava com uma expressão que nunca havia visto antes, desesperada, quase animal, e quando me viu na porta do quarto ficou paralisada como um ladrão pego em flagrante. "O que você está fazendo?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Meu estômago se revirou quando vi que ela tinha na mão o envelope onde guardávamos nossas economias. "Dona Maria Helena, eu posso explicar." Ela começou, mas sua voz estava diferente. Não havia mais a doçura que eu conheci, nem mesmo a tristeza dos últimos dias. Havia uma frieza que me assustou. "Explique, então, por que você está mexendo no dinheiro da nossa família?" Entrei no quarto e fiquei entre ela e a porta, sem nem perceber que estava bloqueando sua saída. "Eu preciso desse dinheiro. Vocês não entendem. Eu tenho dívidas, tenho compromisso. Não posso sair daqui sem nada." Pela primeira vez em 2 anos de convivência, eu estava vendo o verdadeiro rosto de Andressa. Não havia mais máscara, não havia mais fingimento. Era pura ganância e desespero. "Esse dinheiro não é seu, é nosso, meu e do Carlos. Você não tem direito a nada disso." Tentei manter a voz firme, mas estava tremendo por dentro. Nunca havia me sentido tão enganada, tão traída em toda a minha vida. Ela me olhou com uma expressão que jamais vou esquecer. Havia ódio naqueles olhos azuis que um dia me encantaram. Ódio puro, sem disfarce. "Vocês acham que eu vou sair daqui de mãos vazias depois de 2 anos aguentando vocês dois? Depois de fingir que gostava desta vida miserável, desta casa velha, desta família insignificante?" As palavras foram como tapas na minha cara. Senti como se cada declaração de amor que ela havia feito, cada gesto de carinho, cada momento que pensava que estávamos construindo uma família, tivesse sido uma mentira cruel, calculada. "Então era tudo mentira? Você nunca gostou da gente? Nunca amou meu filho?" Minha voz saiu quebrada porque, mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda esperava que houvesse alguma sinceridade nos sentimentos dela. Carlos era bonzinho, eu admito. E você, Dona Maria Helena, foi útil no começo, mas vocês acham que eu ia ficar para sempre nesta vidinha sem graça? Eu mereço mais que isso. Mereço um homem que me dê uma vida melhor, uma casa melhor,
oportunidades melhores. Foi nesse momento que entendi que a mulher que tínhamos acolhido em nossa família nunca existiu de verdade. Andressa era uma atriz, uma manipuladora que havia usado nosso amor e nossa confiança para conseguir o que queria. E agora que não precisava mais fingir, estava mostrando sua verdadeira natureza. Você não vai levar nada desta casa que não seja seu, eu disse, me aproximando para pegar o envelope de dinheiro da mão dela. Mas Andressa foi mais rápida e escondeu o envelope atrás das costas. Tente me impedir, ela disse com um sorriso cruel. Você é uma velha inútil. O que você pode fazer contra mim? Vai chamar a polícia? Vai dizer que a nora querida está roubando vocês? Quem você acha que eles vão acreditar? Uma velha sozinha ou uma moça jovem e bonita? A frieza daquelas palavras me deixou sem ação por alguns segundos. Era como se estivesse olhando para uma pessoa completamente diferente, alguém capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Foi então que ouvi a chave na fechadura da frente e soube que Carlos havia voltado. Carlos! Gritei o mais alto que consegui. Vem aqui rápido! Andressa ficou pálida na mesma hora, porque sabia que não teria como explicar a situação para o marido. Quando Carlos apareceu na porta do quarto e viu a cena, eu e Andressa, uma diante da outra, ela com o envelope na mão, entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Seu rosto se transformou de uma forma que me assustou. Vi uma raiva que nunca havia visto nele, uma raiva fria e perigosa. Você está roubando nosso dinheiro? A voz dele saiu baixa, controlada, mas eu sentia a fúria por trás de cada palavra. Andressa tentou inventar mais uma desculpa, disse que estava só, organizando os papéis, que não estava levando nada. Mas Carlos não era mais o homem ingênuo que havia se apaixonado por ela. A dor das traições havia o ensinado a reconhecer mentiras. Dá esse dinheiro para minha mãe e sai da minha casa agora mesmo. Agora. Andressa, não quero ver você aqui quando eu voltar da padaria. Ele falou devagar, pausadamente, e havia uma ameaça implícita nas palavras que fez Andressa recuar alguns passos, mas ela ainda não havia terminado. Com um movimento rápido, pegou sua bolsa e guardou o envelope dentro dela. Vocês querem me tratar como ladra? Então vou ser ladra mesmo. Este dinheiro é meu por direito. Eu mereci cada centavo aguentando vocês dois. Carlos deu um passo na direção dela e por um momento pensei que fosse fazer alguma coisa que pudesse se arrepender depois. Mas ele se controlou, cerrou os punhos ao lado do corpo e simplesmente repetiu: sai da minha casa. Andressa pegou suas malas e saiu, levando nosso dinheiro e deixando para trás destroços que levariam muito tempo para serem limpos. Quando ouvi o portão batendo, senti como se finalmente pudéssemos respirar de novo, mas a sensação de alívio durou pouco, porque logo percebemos a extensão do estrago que ela havia causado. Não era só o dinheiro que havia levado. Nos dias seguintes, descobrimos que ela havia usado nossos nomes para fazer dívidas em várias lojas da cidade. Cartões de crédito que não sabíamos que existiam chegaram pelo correio, todos com altas quantias em aberto. Ela havia usado a confiança que tínhamos nela para nos endividar sem que soubéssemos. Carlos entrou em depressão profunda. Além da dor emocional da traição, agora tínhamos problemas financeiros sérios para resolver. Ele se culpava por ter sido ingênuo, por ter colocado nossa família em risco ao confiar naquela mulher. Eu tentava consolá-lo, mas também estava devastada. Aos 60 anos me via novamente com dívida, tendo que trabalhar dobrado para pagar contas que não havia feito. Durante meses, nossa vida foi um inferno silencioso. Carlos saía cedo para trabalhar e voltava tarde, evitando ficar em casa onde tudo lembrava Andressa. Eu passava os dias costurando até tarde da noite, tentando ganhar dinheiro extra para quitar as dívidas que ela havia deixado. A casa, que antes era cheia de risadas e conversas, se tornou um lugar sombrio, onde só se ouvia o barulho da máquina de costura
e o televisão ligada para espantar o silêncio. Foi durante esse período que Carlos começou a mudar de uma forma que me preocupou. A depressão foi dando lugar a uma raiva constante, um ressentimento que parecia crescer a cada dia. Ele falava sobre Andressa com um ódio que me assustava, planejava formas de se vingar, de fazer ela pagar pelo que havia feito conosco. Mãe, eu vou atrás dela, vou recuperar nosso dinheiro, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Ele me disse numa noite, depois de receber mais uma cobrança pelo correio. Seus olhos tinham um brilho estranho, uma determinação que me deu medo. Filho, esquece essa mulher. Vamos tocar nossa vida, trabalhar para quitar as dívidas e seguir em frente. Vingança nunca trouxe felicidade para ninguém. Tentei acalmá-lo, mas via que minhas palavras não estavam chegando até ele. A dor havia se transformado em algo mais escuro, mais perigoso. Carlos começou a investigar onde Andressa estava morando, com quem estava se relacionando. Descobriu que ela havia se mudado para uma casa melhor do outro lado da cidade, ostentando uma vida que só poderia estar custeando com nosso dinheiro. Isso o deixou ainda mais furioso, mais obcecado com a ideia de justiça. Uma manhã de setembro, quase um ano depois que Andressa havia saído de casa, Carlos não apareceu para o café. Achei estranho, porque mesmo nos dias mais difíceis, ele sempre tomava café comigo antes de sair para trabalhar. Fui até o quarto dele e vi que a cama não havia sido desfeita. Ele não havia dormido em casa. Liguei para a empresa onde ele trabalhava, mas me disseram que ele havia pedido folga. Tentei o celular dele várias vezes, mas só dava ocupado. Uma sensação ruim tomou conta de mim. Aquela intuição de mãe que sempre me alertava quando algo estava errado. Passei o dia inteiro angustiada, imaginando onde ele poderia estar, o que poderia estar fazendo. Foi no final da tarde que recebi uma ligação que fez meu mundo desabar completamente. Era da delegacia. Carlos havia sido preso por invasão de domicílio e ameaça. Ele havia arrombado a casa onde Andressa morava e a confrontado sobre o dinheiro roubado. A situação havia saído de controle. Ele havia quebrado móveis, gritado ameaça e os vizinhos chamaram a polícia. Quando cheguei na delegacia para vê-lo, mal consegui reconhecer meu filho. Ele estava com os olhos injetados, as roupas sujas, o cabelo desarrumado. Parecia um homem que havia perdido completamente o controle sobre sua própria vida. Quando me viu, começou a chorar como uma criança, pedindo desculpas, dizendo que não sabia mais o que estava fazendo. Ela estava lá, mãe, com outro homem. Uma casa bonita, móveis novos, tudo comprado com nosso dinheiro. E ela teve a cara de pau de dizer que não devia nada para nós, que o dinheiro era dela por direito. Eu perdi a cabeça, mãe. Não consegui me controlar. As palavras saíam entre soluços e eu via que meu filho havia chegado ao fundo do poço. Paguei um advogado para defendê-lo, usando o pouco dinheiro que ainda restava das nossas economias. Carlos foi condenado a prestar serviços comunitários e a se manter longe de Andressa. Também teve que pagar uma indenização por danos morais e materiais, o que nos endividou ainda mais. Quando ele voltou para casa depois de passar 3 dias na prisão, estava diferente. Não havia mais raiva nos olhos, nem depressão. Havia algo pior, um vazio, como se parte da sua alma tivesse se perdido para sempre. Ele parecia uma casca do homem alegre e trabalhador que sempre foi. Mãe, eu estraguei tudo, ele me disse naquela primeira noite de volta. Estraguei nossa vida, nossa reputação, nosso futuro, tudo por causa de uma mulher que nunca valeu nada. Como é que eu fui tão burro? Como é que não vi quem ela era desde o começo? Não havia resposta para essa pergunta. Andressa havia sido uma atriz perfeita. Havia enganado a todos nós com sua máscara de moça doce e apaixonada. Mas agora tínhamos que lidar com as consequências dos nossos erros de julgamento.
e principalmente com a forma como Carlos havia reagido à traição e ao roubo. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis de toda a nossa vida. Carlos perdeu o emprego por causa da prisão e das faltas. Ficamos vivendo apenas da minha renda como costureira, que mal dava para pagar as contas básicas, quanto mais as dívidas que Andressa havia deixado e as novas que surgiram por causa do processo judicial. A depressão de Carlos voltou com força total. Ele passava os dias na cama, sem banho, sem vontade de fazer nada. Eu tentava animá-lo, levava comida no quarto, conversava com ele sobre planos para o futuro, mas era como falar com uma parede. A culpa e a vergonha do que havia feito estavam o consumindo por dentro. Foi durante essa fase que Carlos começou a falar coisas que me assustavam profundamente. Dizia que a vida não fazia mais sentido, que havia perdido tudo por causa dos próprios erros, que éramos um peso um para o outro. Eu dormia com medo de acordar e encontrá-lo morto, porque via nos olhos dele uma desistência que me apavorava. Uma manhã de dezembro, quase 2 anos depois do casamento, que deveria ter sido a realização de um sonho, acordei com cheiro de fumaça. No começo, pensei que fosse algum vizinho queimando lixo no quintal, mas o cheiro estava ficando mais forte, mais próximo. Levantei-me da cama e vi uma luz alaranjada refletindo na parede do meu quarto. Corri até a janela e senti meu coração parar. Nossa casa estava pegando fogo. As chamas vinham do quintal dos fundos, do quarto onde Carlos e Andressa haviam morado, e se espalhavam rapidamente pela estrutura de madeira velha. Gritei pelo meu filho, mas não obtive resposta. Carlos! Carlos! Onde você está? Corri pela casa em pânico, procurando por ele enquanto a fumaça ficava mais densa. Encontrei-o sentado na varanda da frente, olhando para as chamas com uma expressão vazia, como se estivesse assistindo a um filme. Filho, a casa está pegando fogo! Temos que sair daqui! Peguei-o pelo braço, tentando fazê-lo levantar, mas ele resistiu. Deixa queimar, mãe. Deixa queimar tudo. Não sobrou nada, mesmo que valha a pena salvar. Sua voz estava calma demais para alguém que estava vendo a própria casa sendo consumida pelas chamas. Foi então que entendi. Carlos havia colocado fogo na casa. Havia decidido destruir tudo o que restava da nossa vida, todos os lugares que lembravam Andressa, todos os sonhos que ela havia quebrado. Era seu jeito de tentar acabar com a dor, mesmo que significasse acabar conosco também. Os vizinhos já haviam chamado os bombeiros, e eu consegui arrastar Carlos para longe da casa antes que as chamas nos alcançassem. Ficamos na calçada, abraçados, vendo nossa vida inteira virar cinzas. A casa onde eu havia morado por mais de 30 anos, onde Carlos havia crescido, onde havíamos recebido Andressa como família, tudo estava sendo consumido pelo fogo que meu próprio filho havia acendido. Quando os bombeiros conseguiram controlar o incêndio, não sobrou quase nada. As paredes ainda estavam de pé, mas enegrecidas, sem telhado, sem vida. Todos os móveis, as roupas, as lembranças, os documentos, tudo havia virado pó. Éramos agora 2 pessoas sem casa, sem passado, sem futuro aparente. Carlos foi internado numa clínica psiquiátrica por tentativa de suicídio, porque os médicos entenderam que colocar fogo na casa com ele e comigo dentro era uma forma disfarçada de tentar acabar com nossas vidas. Eu fiquei alguns dias na casa de uma vizinha, tentando entender como nossa vida havia chegado a esse ponto. Durante as longas noites acordada no quarto emprestado, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Andressa havia entrado em nossas vidas como um furacão disfarçado de brisa. Havia destruído meu filho, nossa família, nosso futuro, e havia saído ilesa, provavelmente vivendo bem com o dinheiro que havia roubado de nós. A injustiça da situação me corroía por dentro, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que Carlos havia tomado decisões erradas. A vingança,
a invasão da casa de Andressa e, finalmente, o incêndio que havia posto nossas vidas em risco. O amor e a dor haviam o transformado em alguém que eu não reconhecia, alguém capaz de atos desesperados e perigosos. Quando Carlos recebeu alta da clínica, 2 meses depois, estava medicado e um pouco mais estável emocionalmente, mas ainda havia um vazio nos olhos dele que me partia o coração. Nós não tínhamos mais casa, não tínhamos mais dinheiro, não tínhamos mais planos. Éramos 2 sobreviventes tentando reconstruir uma vida a partir do zero. Foi uma assistente social da prefeitura que nos ajudou a conseguir um aluguel social numa casa pequena no outro lado da cidade. Era um lugar simples, com 2 quartos pequenos, cozinha minúscula, mas era um teto sobre nossas cabeças. Carlos conseguiu um trabalho numa oficina mecânica, ganhando menos da metade do que ganhava antes, mas era o suficiente para sobrevivermos. Lentamente, muito lentamente, começamos a reconstruir nossa vida. Carlos fazia terapia 1 vez por semana e tomava medicação para a depressão. Eu voltei a costurar, desta vez trabalhando para uma confecção que pagava por peça produzida. Era um trabalho mais cansativo, mas me dava uma renda fixa pequena que ajudava com as despesas. Durante esse processo de reconstrução, aprendi algumas lições importantes que quero compartilhar com vocês que estão me assistindo. A primeira é que nem sempre as pessoas são o que parecem ser. Andressa conseguiu nos enganar completamente porque era uma manipuladora experiente, que sabia exatamente o que dizer e como agir para conquistar nossa confiança. A segunda lição é que a vingança nunca traz paz. Carlos pensou que confrontar Andressa e tentar recuperar nosso dinheiro na força o faria se sentir melhor, mas só trouxe mais problemas para nossas vidas. Às vezes é melhor aceitar a injustiça e seguir em frente do que tentar fazer justiça com as próprias mãos. A terceira lição, e talvez a mais importante, é que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre há uma chance de recomeço. Quando vi nossa casa pegando fogo, pensei que tudo havia acabado, que não haveria mais futuro para nós. Mas aos poucos, descobri que é possível construir uma vida nova, mesmo depois de perder tudo. Hoje, 3 anos depois do incêndio, Carlos e eu vivemos uma vida simples, mas honesta. Ele ainda toma medicação e faz terapia, mas voltou a sorrir de vez em quando. Não fala mais em casamento, nem em mulheres, mas também não fala mais em vingança ou em desistir da vida. É um progresso lento, mas é progresso. Eu continuo costurando agora com 62 anos, mas encontrei um novo propósito ajudando outras mulheres que passaram por situações parecidas. Participo de um grupo de apoio para famílias que sofreram golpes emocionais e financeiros e descobri que nossa história, por mais dolorosa que seja, pode ajudar outros a reconhecer os sinais de perigo antes que seja tarde demais. Andressa nunca mais deu sinal de vida. Não sabemos onde está, com quem está, se continuou aplicando golpes em outras famílias. Uma parte de mim ainda sente raiva quando penso nela, mas aprendi a não deixar que essa raiva domine minha vida. Ela já nos fez mal o suficiente. Não vou permitir que continue, nos prejudicando através do ódio e do ressentimento. O mais importante que aprendi com toda essa experiência é que o amor verdadeiro, o amor de família, consegue sobreviver até mesmo às maiores tempestades. Carlos e eu perdemos nossa casa, nosso dinheiro, nossos sonhos, mas não perdemos um ao outro. Hoje, nossa relação é mais forte do que nunca, porque passamos pelo pior que a vida poderia nos oferecer e sobrevivemos juntos. Para vocês que estão me assistindo, especialmente as mães que têm filhos adultos se relacionando, meu conselho é: confiem no instinto de vocês. Se algo parecer estranho no comportamento de uma nora ou genro, investiguem com cuidado.
Não tenham medo de fazer perguntas, de querer conhecer melhor a pessoa que está entrando na família de vocês. E para os filhos que estão apaixonados, o amor é lindo, mas não pode cegar vocês para a realidade. Prestem atenção nos sinais, nas contradições, nas mentiras pequenas que podem indicar mentiras maiores. Uma pessoa que ama de verdade não esconde coisas importantes, não mente sobre seu passado, não usa a família do parceiro para conseguir vantagem. Carlos hoje tem 31 anos e ainda é um homem jovem. Às vezes me pergunta se vai conseguir amar alguém de novo algum dia, se vai conseguir confiar novamente em uma mulher. Eu digo para ele que o coração tem uma capacidade incrível de se curar, mas que ele precisa primeiro curar completamente as feridas que Andressa deixou. Nossa casa nova não tem jardim como a antiga, mas tenho alguns vasos na janela onde planto temperos e flores pequenas. Cada planta que cresce me lembra de que sempre é possível começar de novo, sempre é possível criar vida nova, mesmo a partir da terra mais ressecada. Às vezes, quando estou costurando à noite e Carlos está assistindo televisão na sala, penso em como nossa vida seria diferente se nunca tivéssemos conhecido Andressa. Talvez Carlos estivesse casado com uma mulher de verdade. Talvez eu tivesse netos brincando na sala. Talvez ainda estivéssemos morando na casa onde ele cresceu. Mas também penso que talvez essa experiência terrível tenha nos ensinado coisas importantes sobre nós mesmos, sobre a importância da família verdadeira, sobre a força que temos quando estamos unidos. Não escolheria passar por tudo isso de novo, mas não posso negar que saímos mais fortes e mais sábios do outro lado. Espero que minha história possa ajudar vocês de alguma forma. Se estão passando por algo parecido, saibam que vocês não estão sozinhos. Se conhecem alguém que está vivendo uma situação suspeita com um parceiro, ofereçam apoio e orientação. E se são jovens começando a se relacionar seriamente, lembrem-se de que o amor verdadeiro se constrói na honestidade, na confiança e no respeito mútuo. A vida às vezes nos surpreende de formas que nunca imaginamos, nem sempre de forma boa. Mas, dentro de cada um de nós existe uma força que nem mesmo as maiores traições conseguem destruir. É essa força que nos permite recomeçar, perdoar, seguir em frente e até mesmo encontrar felicidade novamente após a dor mais profunda. Muito obrigada por terem escutado minha história. Deixem nos comentários suas experiências, suas reflexões e se esta história os ajudou de alguma forma. E não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não se inscreveram, porque continuarei compartilhando histórias e experiências que podem ser úteis para todos nós. Um abraço carinhoso para todos vocês e lembrem-se, por mais escura que seja a noite, sempre amanhece um novo dia.